Hoje viemos falar um pouco sobre ótica geométrica, na verdade, sobre princípios de ótica geométrica. Lembramos que já falamos um pouco sobre isso aqui, mas vamos relembrar alguns conceitos iniciais que serão importantes para outras coisas que veremos hoje. Primeiro, um raio de luz é um segmento orientado. Isso aqui então é um raio de luz. Raio de luz é um segmento orientado, então ele é representado por um segmento orientado. Nesse caso aqui, orientado para a direita. Um feixe de luz é um conjunto de segmentos. Se pensarmos um conjunto de segmentos planos, né, formando um plano, isso aqui é um segmento de é um feixe de luz com segmentos paralelos. Então aqui é um feixe paralelo. Esse é um feixe paralelo. Esse aqui podemos pensar que é um feixe divergente. Então esse aqui é um feixe paralelo, se orientando para a direita. Esse aqui é um feixe divergente. Divergente. E que esse aqui é um feixe convergente. Ou seja, os raios de luz convergem num ponto aqui. Convergente. Para ficar claro, vamos pensar aqui num ponto aqui. Então, esse aqui eles convergem no ponto P, esse aqui divergem a partir do ponto P, e aqui não precisa do ponto P. Ok? Esse ponto P representa ou a fonte de luz, ou aqui onde a luz se concentra. Ok. As fontes de luz, elas podem ser de dois tipos, que vimos também. Elas podem ser primárias, como é o caso do Sol aqui, ó, que é uma fonte de luz primária, ou seja, emite luz. Chamamos isso de corpos luminosos. Então, é uma fonte de luz primária. Ou pode ser secundária, como essa lua aqui, que só reflete a luz que recebe. Nesse caso, ela é uma fonte de luz secundária. São corpos chamados de iluminados. Luminosos e iluminados. Quanto ao tamanho, ela pode ser pontual, como esse ponto aqui, pontual, ou extensa, como essa barra verde aqui. Então, aqui extensa. Lembrando que já falamos também que o fato de ser pontual ou extensa depende dos objetos que estão sendo iluminados. Extensa. Certo? Então, o tamanho da fonte vai depender do objeto que está sendo iluminado. Em relação ao Sol, a Lua pode parecer um objeto pequeno, mas em relação a uma pessoa, a Lua é um objeto grande. Então é importante lembrar dessa consideração quando for pensar no tamanho da fonte de luz. Outra coisa é que a luz pode ser simples ou composta. Quando ela é simples, chamamos ela de monocromática. Só tem uma cor. Monocromática. Quando é composta, tem mais de uma cor. Então, quando a luz é monocromática, ela pode ser de uma cor só. Então, aqui é ou vermelho, ou amarelo, ou verde, e assim por diante. Quando é composta, ela é chamada de policromática. Policromática. Esse é o caso, por exemplo, da luz branca do Sol. Policromática. Aqui usamos três cores, vermelho, amarelo e verde. Lembrando aí do semáforo, o sinal de trânsito ou farol, como chamamos em alguns lugares. Então, essas aqui são as três juntas. Então, as três juntas, na verdade, elas ficam misturadas. Luz policromática. Ok? Então, aqui a gente vai juntar todas elas. A propagação da luz. Ela pode ocorrer em três meios diferentes. Em meios transparentes. Nos meios transparentes, os raios de luz atravessam como se nada estivesse acontecendo. E aí podemos ver através desses objetos perfeitamente. Então, se há um objeto aqui e um observador aqui, ele consegue observar o objeto através
desse meio aqui tranquilamente. Chamamos isso de meio transparente. Então, nesse caso, ele é transparente. Em alguns objetos conseguimos ver, mas não nitidamente. Vou fazer de verde. Então os raios atravessam, mas eles se perdem aqui meio que no meio do caminho. Então, atravessam, mas quando saem do outro lado, já saem se espalhando, vamos dizer assim. Então o observador não consegue ver nitidamente o objeto. O observador, estando de um lado, não consegue ver o objeto do outro nitidamente. Chamamos isso de translúcido. Podemos ver parcialmente o objeto. Translúcido. E quando não podemos ver nada do outro lado, dizemos que o objeto é opaco. Já usamos esse termo quando falamos um pouco sobre luz e sombra. Então, esse é o objeto opaco. Quando o objeto é opaco, não há propagação da luz. Tá? Então, aqui não há propagação. Não há propagação. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre alguns fenômenos ópticos. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a reflexão. Né? A luz pode sofrer reflexão ao bater numa superfície chamada de reflexiva. Né? Chamamos essa superfície normalmente de espelhos. Então, esse aqui, ó, é um espelho. Nesse caso aqui, desenhamos ele plano. Não precisa ser plano, pode ser qualquer superfície reflexiva. Então, se os raios de luz incidem de forma paralela e saem de forma aproximadamente paralela também, então aqui eles incidem de forma paralela na superfície, a superfície estou chamando de espelho, e refletem, ou incidem aqui, ó, refletem de forma paralela. Lembre-se que de uma das leis da reflexão, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Dizemos que isso é uma reflexão regular. Agora, se os raios de luz incidem paralelos, aproximadamente, mas quando saem não são tão paralelos, perdem um pouco do paralelismo, né? Ou perdem o paralelismo, não pode perder um pouco, ou é paralelo ou não é, mas perdem o paralelismo de forma considerável, dizemos que a reflexão é difusa. Ou seja, a reflexão pode ser feita de dois tipos, nesse espelho ou nesse, regular ou difusa. Regular quando continuam paralelos, difusa quando perdem o paralelismo. Muito bem, a reflexão em superfícies nos dá a ideia da cor de um objeto. A cor normalmente é identificada pela reflexão. Aqui temos uma luz vermelha e uma luz azul incidindo no objeto branco. O branco é a composição de todas as cores. A cor está associada à frequência da luz. A luz é uma onda, então ela se comporta com atributos como frequência, período e etc. Certo? Comprimento de onda. Então a cor de uma luz está associada à sua frequência de oscilação. A luz é uma onda eletromagnética. Então o branco contém todas as faixas de frequência. A luz branca contém todas as faixas de frequência, portanto contém todas as cores. Aqui eu estou usando duas cores diferentes, vermelho e azul, para incidir no objeto branco, ou seja, com todas as faixas de frequência. Como tem todas as faixas de frequência, tanto a luz vermelha quanto a luz azul serão refletidas normalmente. Se eu tivesse incidido com qualquer outra cor, isso aconteceria.
Então eu percebo o objeto branco porque qualquer cor que for incidindo no objeto branco vai ser refletida. Então aqui, branco. Já aqui o objeto é azul. O que acontece quando eu incido sobre ele com uma luz vermelha? Como ele é azul, ele absorve a luz vermelha. Então a luz vermelha é absorvida. A luz vermelha é absorvida, mas a luz azul ela é refletida. Como a luz azul é refletida, a gente percebe o objeto na cor azul. Repare que se eu iluminar com a luz branca ela tem todas as faixas. Então todas as faixas que não são azul serão absorvidas e a faixa azul é a que vai ser refletida. Ou seja, quando iluminamos um objeto azul com a luz branca, ele é percebido azul, porque todas as outras faixas são absorvidas, faixas que eu quero dizer faixas de frequência, e a única que é refletida é a cor do próprio objeto, que é azul. Por exemplo, se fosse vermelho e eu ilumino com a luz azul e uma luz vermelha, a luz vermelha é refletida, enquanto a luz azul é absorvida. Se eu iluminar com uma luz branca, que são todas as cores, a luz branca vai bater, todas as frequências que não são vermelhas serão absorvidas e a única que vai ser refletida é a vermelha, já que o objeto é vermelho. Então, o que percebemos na cor de um objeto é justamente a reflexão da faixa de frequência que ele já possui. Por isso percebemos o objeto da cor como ele é. Então o objeto parece vermelho porque ele reflete a faixa de frequência correspondente à luz vermelha e absorve todas as outras. Quando um objeto é preto, ele não tem nenhuma faixa de frequência. Então preto sem cor. Então ele absorve todas as faixas de frequência. Por isso costumamos dizer, por exemplo, que as roupas pretas costumam absorver muito calor, porque elas absorvem todas as faixas de frequência da luz incidente, que normalmente é a luz branca, enquanto a roupa branca reflete todas as faixas de frequência. O último fenômeno óptico que veremos hoje será o seguinte: a refração. O que é a refração? Quando a luz incide num meio transparente que permite a propagação da luz, de modo que ela passe de um meio para outro. Então aqui eu tenho meio 1 e aqui o meio 2. Por exemplo, com a luz incidindo na superfície da água parada de uma piscina. Por exemplo, então digamos que isso aqui é a água. Então digamos que isso aqui é a água parada de uma piscina, por exemplo, e esse de cima é o ar. Quando isso ocorre, a luz muda a sua direção de propagação. Podemos colocar aqui uma normal de incidência. Essa aqui é uma normal. E podemos perceber que o ângulo de incidência, aqui, deixa eu usar outra cor que eu já usei o laranja, vou usar o verde. Esse ângulo de incidência e ele é diferente do ângulo de refração. Esse aqui de baixo, vou usar o roxo. Então esse ângulo de baixo é o ângulo de refração e o ângulo de refração é diferente do ângulo de incidência. Depois veremos como calcular esses ângulos de incidência e de refração em função do que chamamos de índice de refração do meio. Por enquanto, podemos dizer que o índice de refração de um determinado meio é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que já vimos que se chama c, e a velocidade da luz no determinado meio, que eu vou chamar de v. Repare que o índice de refração da luz no vácuo é igual a 1.
porque a velocidade aqui vai ser a própria velocidade da luz. E lembre-se também que já dizemos que c no vácuo é igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E que 1 ano-luz é a distância percorrida pela luz em 1 ano. Então, 1 ano-luz é uma distância e não um tempo. Ok? Bom, então acho que por hoje é só. Já falamos várias coisas, falamos sobre refração, reflexão, sobre a cor, sobre os tipos de meio de propagação da luz, sobre os tipos de luz simples e composta, policromática ou monocromática. Falamos sobre a luz primária e secundária, pontual e extensa, e sobre os tipos de feixe e de raio de luz. Essa foi uma grande introdução sobre o estudo da ótica geométrica, mas vai fornecer elementos importantes para que a gente possa avançar no estudo dessa parte da física. Ok? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Tchau!